Olá pessoal, como é que estão? Conseguem me ouvir? Bom dia. E aí, como é que foram as entregas? Eu recebi 13 entregas, certo? Hã, bom, eu queria, combinar, assim, porque agora a gente está chegando já para o final do semestre, né, então é interessante, assim, a gente já consegue ver o final do calendário, né. E aí nós temos algumas coisas para combinar, eu vou aproveitar esse tempinho agora, eu vou compartilhar a tela por aqui. Então esse aqui é o nosso calendário, né, nós fizemos, o T3, né, que é o que está acontecendo agora, aí nós fizemos um trabalho mais longo, né, em geral a gente tinha feito o T1 e o T2 trabalhos curtos, o T3 já foi mais longo. Então, quando o trabalho é mais longo, geralmente a gente aprende mais, né, a gente tem essa tradição. Ah, pois é, o pessoal está pedindo para entrar em contato comigo fora da aula. Eu pois é, o correio eletrônico para mim não está funcionando bem, não está funcionando bem, as mensagens estão indo para a caixa de spam. Se vocês quiserem falar comigo, aproveitando que a gente está em aula, vocês aqui no botão de bate-papo, onde tem ali everyone, todo mundo, para todos, vocês podem selecionar uma pessoa, no caso, seleciona o meu nome e manda o texto agora, para ficar registrado que vocês querem tratar um assunto. Então acho que o jeito mais, assim, seguro de conseguir uma resposta é usar o horário da aula. Se não quiserem falar para todos, às vezes a gente não quer, coloca aqui no bate-papo, seleciona o meu nome e vai aparecer assim como mensagem privada. E aí cola uma frase assim sobre qual é o assunto, né, o que que vocês precisam. Então, eu estou demorando bastante para responder e-mail, peço desculpas aí, mas é um problema do meu computador e do meu computador antigo, que eu não consigo entrar na sala de correio lá da universidade. Não é fácil, não é fácil, a conexão não fica muito tempo aberta. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu recomendo falar sobre, agora, pelo bate-papo de forma privada, ou então falar para todos. Bom, o Márcio está perguntando se a gente tem uma fórmula nova. A gente tem 4 trabalhos e esses trabalhos são a parte da nossa avaliação. De alguma forma eu tenho uma segurança, porque os trabalhos normalmente eles são, hã, a matéria vai se acumulando, né. Então, quem for bem no T3, está demonstrando que também compreendeu bem o T1 e o T2. Então, a gente não tem como fazer o T3 sem saber o T1 e o T2. A gente tem o T4, que é o nosso último trabalho, que vai ser também uma atividade um pouquinho mais longa. Então, o motivo de mostrar ali o cronograma e coisa e tal, é para a gente se dar conta juntos desse período que a gente tem, né? A gente está aqui no dia 22 e a gente está fazendo o T3. Eu particularmente, eu estou achando interessante, eu estou gostando, porque eu acho que é um desafio. E aí algumas pessoas estão consolidando mais rápido, outras a gente vai dar mais um tempinho. Eu só quero relembrar o seguinte, olha, eu preciso receber as entregas, né, até o dia 8, né? O dia 8 é o dia que eu fecho, encerro e entrego as notas. Então, eu não quero deixar o T3 aberto até o dia 8. Eu acho que vai atrapalhar vocês, porque em breve a gente já começa a fazer o T4. Aqui no nesse cronograma, o enunciado do T4 vai aparecer já agora na sexta-feira, tá. Então o T4 vai ser parecido com o T3, eu vou dimensionar aí para ter uma semana, por aí. A diferença do T4 é que eu vou começar o trabalho com vocês e vocês continuam o trabalho. Então, como é que a gente está prosseguindo agora? A gente vai trabalhar com uma fórmula que são os 4 trabalhos, né, que é o que deve estar lá no Moodle.
e a gente vai considerar, eu estou considerando o seguinte, que no T1 vocês tinham muito menos experiência, né? Ah, sim. A versão final, né? Lá no Moodle vai ter uma sala, eu vou fechar essa sala que está aberta do T3 e eu vou abrir uma sala parte 2. A parte 2 é quando vocês querem entregar em definitivo, né? Então vai ter uma outra sala para quem quiser entregar o trabalho com alguma modificação, com alguma alteração. Então vai ser lá parte 2. Vai estar aberto no Moodle, mas eu vou fechar essa sala e abrir outra. Eu não quero assim que a gente fique até o dia 8. A princípio, hoje é segunda, 22. Eu acho que a gente deixa o T3 com uma possibilidade de entrega até o dia 1º. A ideia é que a pessoa tenha esse tempo e entrega, por favor, o mais cedo possível, né? Mas vocês têm outros compromissos, eu gostaria de fechar agora na sexta e coisa e tal, mas eu vou deixar o T3 aberto por mais tempo. Só que eu não vou ter uma aula exclusiva do T3 daqui para frente, vocês vão ter que se organizar com a dupla, né? Para a gente poder dar atenção para o T4, eu quero falar um pouco sobre matriz e recursão, aí a gente completa os nossos assuntos. Então, a ideia de entregar o T3 parte 1 agora é que tem gente que já entregou, já está resolvido. Tem gente que eu vou olhar e eu vou pedir, olha, faz a função tal e tal funcionar, né? Entrega esse complemento, porque aí a tua nota vai subir, tá? Então, o trabalho tem no máximo 10 pontos, mas a pontuação do trabalho é acima de 10 pontos. Então, mesmo quem não fez todos os itens, dependendo do que fez, como é que ficou, ainda consegue tirar 10. Então, eu tenho dois critérios. Um critério é o programa funciona, né? E o outro critério é o programa estar bem construído de maneira que ele possa suportar uma evolução a longo prazo. Então, às vezes, o programa funciona, mas internamente, por exemplo, dos que eu olhei, tem dados repetidos, não tem o vetor de objetos, então é necessário alterar a estrutura do programa. E aí eu vou tentar mandar uma mensagem para cada um, ou conversar, se tiver tempo agora, eu não sei se eu consigo conversar com todos, para fazer essa correção, tá? Então, a gente está aqui dia 22, a gente vai na segunda-feira, 29, eu vou empurrar o T4 para frente. Na segunda, 29, a gente já está começando a falar do T4. Se der tempo, eu começo a falar na sexta mesmo. Tá? Quem já entregou, mandar de novo. Não, quem já entregou e está pronto, considera pronto, aguarda uma avaliação para saber o que está faltando. Então, por enquanto, o caso do T3 aguardem um retorno. Quem não conseguiu fazer, aí esse está em urgência, né? Quem não conseguiu entregar alguma coisa, sabe que queria ter feito, não conseguiu fazer, eu vou tentar dar atenção para esse pessoal que está mais preocupado, né? Primeiro, tá? Então, a gente tem ainda o T4, eu vou tentar fazer um exercício que envolve matrizes e talvez recursividade para completar todo o conteúdo. De qualquer forma, eu vou falar sobre matrizes e recursividade, e o T4 vai ter pelo menos matrizes. Não é muito diferente do que a gente fez. O nosso trabalho, ele é uma matriz de linhas e colunas, como na matemática, só que as colunas são campos em objetos. A gente vai fazer um T4 em que tem números, parece uma planilha do Excel, né? Uma planilha eletrônica. Então vai ter, as linhas são numeradas e as colunas são numeradas. Mas esse é o T4. Eu começo a fazer com vocês e vocês complementam as funções. Alguma alguma pergunta assim mais urgente? Sim, a minha intenção, Márcio, é embora o T3 e o T4 sejam mais longos, eles são feitos em dupla. Então eu vou deixar todos os trabalhos com peso igual. Tá? Então vocês têm a T1, T2, T3 e o T4. Tá? Todos com peso igual, embora não tenham a mesma dimensão. Poxa, o T1 foi o primeiro trabalho e sozinhos e vocês não sabiam ainda, nunca tinham feito nenhuma entrega, então eu acho que o T1, pelo contexto, ele acaba ficando tão difícil quanto o T3. É que vocês agora já estão melhores, né? Então o T3 ele é tão fácil agora quanto foi o T1, que era o primeiro. Então eu vou, a princípio eu estou considerando todos os trabalhos do mesmo peso.
Eu digo a princípio porque eu não quero prejudicar ninguém. Então, depois, quando calcular a média, né, eu vou verificar se os valores dessa média simples parecem corresponder, né, com o que eu tenho observado nas aulas. Tá, deixa eu anotar aqui que tem alguém querendo falar comigo depois da aula. Então, o trabalho, pessoal, como é que foi? Vocês gostaram de fazer? Vocês acharam difícil demais? Estava fácil demais? Vocês chegaram a olhar os exemplos dos exercícios, lembraram? A gente fez o jogo da forca, fez o 21, a gente fez ah, aquele exemplo de vetores, né? A gente fez o jogo das cartas, a gente fez vários jogos e a estrutura deveria ser parecida. Todo mundo notou essa similaridade entre os programas ou não? Não foi fácil, mas também não foi impossível, tá? Eu acho que é a ideia do desafio, né? A ideia é fazer o programa e sentir assim que, pô, eu fiz um negócio que eu achava até que eu não ia fazer, né? Essa sensação de transpor esse desafio é alguma coisa que a gente busca nesse tipo de trabalho. Mas também a gente, às vezes, precisa de auxílio. Então, essa extensão é para dar tempo, né? Alguns já fizeram, outros ainda vão precisar de um tempinho. Eu queria, antes de falar com os grupos, né, ou de falar com outro conteúdo, eu queria retomar essa ideia. Então, uma coisa que eu gosto é, é essa ideia de consolidação, né? Mas uma coisa que eu gosto assim é imaginar que vocês, nesse ponto, é como se fosse uma pessoa que tem um canivete suíço cheio de lâminas, né? Ou então uma pessoa que tem uma maleta cheia de ferramentas. Então, cada exercício que a gente fez trouxe uma ideia nova, uma forma de solucionar um problema, e isso foi coletado ao longo do semestre. E agora, quando chega nesse ponto e aparece uma coisa para resolver, que foi o T3, vocês começam a olhar para as ferramentas e começam a escolher o que vocês vão utilizar. Então, essa ideia de que vocês saem preparados, né, para resolver problemas. Mas existe sempre a questão individual, de escolha, né, de visão do resultado. Então, às vezes, o colega fez bem diferente e ainda assim funciona. E também isso é muito interessante, essa individualidade. Mas uma coisa que eu vou passar agora são alguns itens do trabalho que eu acho que vale a pena prestar atenção. Se vocês devem lembrar que quando a gente fez o jogo da forca tinha uma faixa em cima escrito Hangman, né? Jogo da forca parecia assim uma faixa feita com o que a gente chama de ASCII art. E aquele ASCII art é numa interface de texto, assim, é o que dá para fazer, né? É a representação que a gente pode fazer para não ficar só com o texto simples. Então, eu recomendo que vocês, quando estiverem fazendo um trabalho no sistema, que lembra que eu usei a palavra gaúcha balaca, né? Coloca uma balaca, porque a gente faz o sistema, mas ainda, além disso, a gente quer fazer alguma coisa mais simbólica, né? A gente quer fazer alguma coisa assim excedente, né? A gente está falando de qualidade e a gente está falando também um pouco de arte. Quando vocês estiverem andando pela cidade, vocês vão notar que alguns prédios são super simples, né? E algumas estruturas de metal ou de madeira, elas têm detalhes que excedem um pouco a função. E isso é a forma do artesão, do produtor, mostrar esse excedente que ele tem na produção. Então, uma coisa interessante é, eu quando eu vou fazer um sistema desse tipo, né, que não é uma coisa comum hoje em dia, já foi comum no passado, eu sempre deixo uma rotina chamada cabeçalho, né? Coloca lá uma rotina cabeçalho. Então, quando o programa começa lá no meio, já chama o cabeçalho para colocar aquela marca que as pessoas começam a identificar como sendo um programa meu. Então, dá para colocar o ASCII Art, dá para colocar os nossos nomes, dá para colocar a data. Então, é alguma coisa assim que vai chamar a atenção quando o programa entrar em execução. E às vezes a gente está programando e tranca, a coisa não vai adiante, mas aí você vai lá e mexe no cabeçalho, mexe em outra coisa,
e aos poucos a solução aparece, aí você volta e conserta. Então é interessante ter esse carinho, assim, esse amor pela coisa que está sendo criada. É sempre uma marca assim de que a pessoa, né, tá satisfeita e tá contente com o que está produzindo. Então eu sempre recomendo, assim, se você vai fazer um trabalho, um programa mais longo, né, ou até um programa curto, como o colega está dizendo, pensa em colocar um cabeçalho para lembrar quem fez, quando fez, o que que o programa faz. E aí lá no Hangman a gente fez isso com o auxílio de um site que é o ASCII Art Generator. Então, assim, colocar esse toque, né, individual que aparece na interface para o usuário. Então, se vocês estão fazendo um programa, o que, que eu espero? Claro, vai ter um main. A gente já falou sobre isso, vai ter um método main. Só que, como esse programa que a gente fez, ele tem várias funções, várias coisas que o programa tem que fazer, a solução que eu acho mais interessante é ter um método para cada pontuação, um método para cada função do enunciado. Porque aí se vocês têm seis funções, 6 pontos, coloca essa organização. Então, o programa principal ele chama o auxiliar se torna uma fração do enunciado, uma fração do problema, aí vocês resolvem o auxiliar, volta para o programa principal, chama outro auxiliar, resolve outra fração, porque senão vocês têm um programa longo que fica difícil de acompanhar. Então, a solução assim que eu acredito que é a solução esperada nesse ponto, ela combina várias dessas ferramentas. Algumas pessoas já sabiam programar ou pegaram um livro ou pediram auxílio e aí o programa sai, mas sai com outra estrutura. Então, a estrutura que a gente está insistindo, a gente acredita que é uma estrutura que vai ajudar vocês a continuação do semestre que vem. Então, quem fizer o trabalho sem o vetor de objetos, quando a gente começar a dar ênfase de objetos no próximo semestre, a pessoa vai ficar assim, ah, mas eu sempre fiz de outro jeito. Ah, a gente consegue fazer de outros jeitos, mas para dar continuidade, eu vou então dar esse feedback e insistir que tenha um vetor de objetos para ficar mais alinhado com o que a gente vai ver no curso no próximo semestre. Bom, então, se vocês têm aqui a nossa área, né, vocês têm lá o trabalho, aí o enunciado do trabalho é sempre uma situação assim de que a gente tem que a gente nunca programa para nós, a gente programa para os outros, né? Então a pessoa pede um programa para a gente. E aí eu vou tentar passar o programa com vocês. A gente tem lá uma loja, né? Então a gente está supondo que é uma loja. Por isso eu acho que em cada programa, aí vocês vão pensando no programa de vocês, né? Em cada programa seria legal ter um ASCII Arts, ter uma faixa, um cabeçalho com o nome da loja, né? Então Amazon, Vivara, o que for. Porque o sistema que está executando é o sistema da Vivara, não é o trabalho T3. O trabalho T3 é um motivo, mas a gente está imaginando, né, simulando que é uma entrega para a loja. E aí, diz assim, ó, que o produto ele tem que ter um código que é único. Quando fala código único, significa não tem dois produtos com o mesmo código, né? Então, isso é uma coisa que se resolve há bastante tempo. Os produtos industrializados, eles têm um número que é um número único. Algum de vocês já viu a Nota Fiscal Gaúcha? Já usou o site da Nota Fiscal Gaúcha? Ninguém? Já, já. Então, quando vocês fazem uma compra, o vendedor dá a opção de vocês colocarem o CPF. Se vocês colocarem o CPF, todos os itens da compra ficam registrados em um sistema da Nota Fiscal Gaúcha, que é um sistema estadual, todos os estados têm, que é para auxiliar no controle do imposto lá estadual do ICMS e similares. Então, cada produto que vocês compram deve ter um código de barras e nesse código de barras vocês têm um número único. Então, por exemplo, esse aqui é um caderno e aí vocês encontram em algum lugar do produto, esse aqui não vai dar muito certo, mas em algum lugar do produto vocês encontram os códigos de barra. Então, essa ideia do código único a gente usa sempre. Os produtos eles já saem de fábrica com um código único. Então, código único significa vocês vão guardar um código. O que eu tinha sugerido? Que os códigos fossem um string. Não. A descrição é o nome do produto,
A quantidade em estoque, esse é um problema, porque o produto ele pode ter unidades, então pode ter um, dois, três produtos, ou o produto pode ter frações, por exemplo, 1,5 kg, né, 400 gramas. Então, a quantidade em estoque depende aí do assunto de você, se vai ser um inteiro ou vai ser um real. O valor unitário é um valor monetário, né? Então, agora, nesse ponto, a gente pode guardar um float, pode guardar um double, a gente pode guardar em Claro. centavos. Opa, Não, faz um tempo que eu não venho nas aulas, infelizmente, mas é que eu como é tava que fazendo tá? as coisas de cálculo. Mas eu voltei, eu sempre gosto da tua aula, só que eu tô agora com algumas perguntas. E uma delas é essa coisa do código único que eu sentei para fazer. Tu quis dizer que desses 5 produtos, tipo assim, se eu tiver, no meu caso ali, eu tinha ah, 250 OpenLog Tensi, que era de coisas eletrônicas. Aham. Cada um dos 250 tinha que ter um código único ou a classe desses 250, o grupo de objetos 250 tinha que ter É um. isso, é boa pergunta. É que assim, existe a ideia do catálogo. O catálogo é uma lista de todos os produtos que vocês podem comprar. Então, o código é do produto, não da peça, da unidade. Então, um telefone, por exemplo, ele tem um código que é o código daquele telefone, fisicamente. E tem um Uhum. código que é do produto. Então, esse código único significa que vocês têm 5 produtos e um código não aparece mais de uma vez. São 5 códigos diferentes. Então, a Mesmo que ideia seja o mesmo celular. é que se tu tiver 2 vezes o iPhone, aí vai contar como código 123, descrição iPhone, quantidade 2. Não vai aparecer o mesmo produto cadastrado 2 vezes. O que muda é a quantidade de vezes que ele está cadastrado. Ah, tá, É tá. uma Então, simplificação, é uma simplificação. ok. Mas então, Não, então eu existe fiz uma. certo, eu achei que eu tinha feito errado daí. É que a ideia do código único é que tem depois uma função em que ele vai dizer, olha, a pessoa digita o código do produto. Aí, se tiver 2 produtos com o mesmo código, bagunça tudo. Então, no cadastro não existem 2 produtos com o mesmo código, não é necessário verificar. A gente está dizendo assim, quando você cadastra um produto e ele tem um código, esse código já é considerado único no mundo todo. É alguma coisa que assusta mesmo. Todo produto uh, que for industrializado, ele é registrado, não é o Ian aqui, é outro cara, EAN. Então, essa numeração aqui, todo produto que vem de uma fábrica, de um processo industrial, ele sai e ele é cadastrado com um número que é único. Esse é o EAN, ou IAN, como se chama agora. Então, essa é o código que o produto vai guardar. Então, no caso do livro, é um código longo, assim, e todos os outros produtos têm. Só que existem vários desses códigos, como ele está mostrando aqui. Esse é o EAN. Então, aquele EAN é isso, é quando a gente tem um código de estoque, coisa assim, ele vai ser um código que foi criado junto com o fabricante dentro de um catálogo mundial de produtos. Bom, então aqui sai essa ideia de que vocês têm um produto. E aí, o produto tem uma quantidade. Então, assim, se eu tiver 3 iPhones, não serão 3 produtos, é um produto com 3 unidades. Então, a quantidade é que vai repetir quantas cópias eu tenho. Então, se eu tiver lá uma caneta azul, uma caneta 20 vezes. Né? Então, não é cadastrar 5 vezes o mesmo produto, são produtos diferentes. Bom, então, daqui a gente sai com a ideia de que eu preciso manter essas variáveis de A até F, todas elas juntas, e eu quero levar elas ao mesmo tempo. Então, eu vou ter lá uma, duas, três, quatro, cinco, 6 variáveis, e eu quero juntar elas e formar uma unidade só. A maneira que a gente tem de fazer isso, nesse nosso ponto da disciplina, é criar uma classe. Tá? Então, uma classe que tenha vários atributos. Aí volta lá a conta bancária, volta lá o par de números, vai para a ideia de classe. Então, a palavra é classe como sendo um construtor. Bom, e aí vocês têm que criar 6 variáveis, né? Porque tem a letra F que vocês vão colocar lá relacionado ao produto de vocês, e isso vai formar uma classe com 6 atributos.
Quando eu fiz da maneira mais simples possível. Eu coloquei 6 atributos públicos, né? Porque primeiro eu quero ver o programa funcionando, depois eu vou melhorar ele internamente. Mas 6 atributos públicos é uma coisa assim um pouco fora do normal, mas ajuda a completar a classe. Bom, então é necessário que eu tenha uma classe auxiliar, além da classe que tem o main. São 2 classes separadas. Então isso tinha ficado lá dos exemplos anteriores. O pessoal reclamou o seguinte, ó, que o endereço web geralmente é um texto muito extenso. E aí, quando eu vou fazer o endereço web, começa a ficar difícil de acompanhar na tela, né? Bom, eu tinha falado do Gmail para vocês. O Gmail tem essa estratégia. Se vocês têm um assunto ou qualquer coluna que fica muito extensa, o que eles fazem é simplesmente cortar. Corta em 20 caracteres. Olha, qualquer campo desses, quando passa do 20º caractere, a gente corta, né? Então, usando a classe string, por exemplo, eu vou ter que descobrir como é que eu faço para pegar só o início de um texto. Eu não quero toda a string, eu quero pegar só o início, tá? E aí vocês têm funções prontas para fazer isso. Então, o endereço web é um caso que, se eu estiver olhando um produto, eu quero ver todo o endereço web. Se eu estiver olhando todos os produtos, talvez eu não me interesse em ver a URL de ponta a ponta, né? Então, para formar dados alinhados, a gente precisa cortar quando o campo é muito extenso, né? Quando o campo é muito curto e a gente quer fazer um alinhamento vertical, assim, na hora de mostrar o texto, também eu preciso inserir caracteres. E aí eu tenho lá o inserir caracteres, o colocar enchimento, o padding, e eu tenho o cortar, o truncar. Então, o substring, uma string dentro de outra string, é substring. Então, a ideia também era pensar um pouco nisso, mas não era uma situação assim, tá, coloca a web como tá e a gente não vai se importar muito com o alinhamento. Mas sobrando tempo, a gente quer investir nesse tipo de, né, de acabamento do programa. Mas não é a primeira coisa que a gente vai precisar. Então, haveria uma classe produto. Eu diria que começa por aí. Bom, aí a gente diz assim, ó, que vocês precisam encontrar pelo menos 5 produtos. Por que 5? Para a gente ter uma variedade. A pessoa às vezes se empolga e ela quer ficar mais, tá, no máximo 15, não coloca mais do que 15, porque primeiro a gente tem que ver se o programa vai ficar legal para depois saber se a gente quer colocar tantos dados assim. Só que teve gente que pensou assim, eu não vou usar o for com o if, eu não vou usar um vetor com for e com if, eu vou usar um if else e um switch case, que com 5 unidades até vai, até passa. Mas imagina que eu tivesse um sistema que tem 10 mil itens. Aí eu não ia conseguir fazer if else para cada item. Por isso a ideia de que imagine, né, suponha, né, daria para colocar 10 mil itens, mas a gente não vai querer 10 mil itens porque depois até na hora de testar vai ser terrível. Então a gente vai colocar 5 itens, mas sempre imaginar que poderiam ser 50, 500, 5 mil. Então, por isso a gente é obrigado a usar o vetor e a usar o for. Não dá para fazer com 5 variáveis, produto 1, produto 2, produto 3, porque eu teria um programa no limite ali com 10 mil variáveis, P1, P2 até P10.000, não faz sentido. Então eu preciso do vetor. É mais nesse sentido que aparece isso. Então essa repetição dos produtos é que vai dar o tal do vetor. Então já saiu classe, já saiu vetor, são os dois assuntos do trabalho. Bom, só que agora a gente vai precisar então fazer as operações. O vetor, para inserir um elemento no vetor, remover um elemento do vetor, é possível. Mas por simplificação, a gente vai ficar com todos os produtos em memória. A gente nunca vai remover um produto ou inserir um produto durante a execução. A tabela é fixa, eu só movo a quantidade, né? Essa é a intenção. Então imagina que eu tivesse desenhado na parede com giz a tabela, eu vou lá e atualizo só as quantidades, eu não vou colocar mais uma linha ou apagar um produto. Então é mais ou menos o que fala aqui. Então é um vetor de tamanho fixo. Pois não. Era para salvar as quantidades modificadas ou só para manter elas disco, enquanto... Só em memória, só em memória. Agora, só enquanto estava rodando, né? Só enquanto está rodando, exato. Okay. Então são duas coisas. Salvar no disco é uma coisa que a gente não chegou a falar. Não é difícil, por incrível que pareça, não é difícil.
É uma satisfação ver que ele salva, depois ele lê de novo, mas a gente não passou por isso. Dá para fazer agora, quem já fez a entrega, tiver curiosidade, não é difícil. E a outra coisa é quando a gente vai testar um sistema, a gente sempre quer que ele comece a executar com os mesmos dados. Porque se eu for salvando, quando eu estou testando um sistema, eu abro ele de novo, os dados mudaram, e aí eu já não tenho certeza se os cálculos são aqueles que estão ali. Então, se eu tenho 10 unidades, eu faço uma conta de quanto tem no inventário, aí eu altero, salvo, quando eu abro de novo eu tenho 15 unidades, eu vou ter que refazer a conta para saber se o total está certo. Então, essa ideia de deixar os dados fixos é uma estratégia de teste também. A gente vai usar várias vezes essa ideia de começar o programa com os dados fixos para poder testar, ter certeza que os resultados estão certos. Depois a gente vai fazer dados variáveis. Então, isso que a gente fez agora, embora seja uma simplificação, é uma coisa útil para quem testa programas antes de fazer a entrega para o usuário. Bom, Pássaro, mas foi um sentimento muito bom quando eu terminei de fazer o modificar a quantidade e eu já tinha feito o calcular inventário completo, e daí tu vai lá, modifica a quantidade, e daí como eu fiz certinho de calcular quanto tem de valor de inventário, tu vai lá e modificou o valor para certo também, né? É uma delícia. Melhor pois coisa que tem. é uma espécie de fuga, né, de alienação, assim. O programa é um mundinho fechado em que a gente controla tudo e a gente tem a satisfação de que tudo funciona como deveria, né? A gente não pensa em mais nada, a gente está lá dentro do programa e, isso aqui funciona, isso soma aqui. É uma satisfação conseguir fazer esse mecanismo, assim, que a gente controla tudo, né? É um pouco essa fuga dos outros problemas que a gente às vezes não consegue dar conta, né? Então, essa cabeça de resolver esse problema num mundo pequeno é muitas vezes a cabeça que auxilia administradores, auxilia a resolver problemas mais complexos do mundo real, né? Então, aquela conversa que a gente teve que muita gente que abriu empresas de sucesso foi programador, teve uma formação de programador, porque vocês vão passar a vida inteira resolvendo problemas e existem várias técnicas, né? E essa é uma técnica que envolve a programação, essa lógica de raciocínio. Treinar isso vai nos auxiliar em muitas situações. Então, essa satisfação é como, né, quando a gente projeta alguma coisa, quando faz um arremesso, quando faz um lançamento no futebol e a coisa dá certo como a gente pensou. Esse é um dos pagamentos de programar, quando a coisa funciona. Então, legal. Essa satisfação é que faz com que a gente queira continuar programando, que eu quero ter essa sensação de que deu certo outra vez. Bom, aqui diz o seguinte, que o programa vai ter que ter um menu. Esse menu vai ficar rodando e eu não posso executar o programa, fazer uma operação e sair somente, não é isso. Então, esse menu aparece ali no enunciado valendo 2 pontos. O menu vale 2 pontos. O que é um menu? O menu mostra para o usuário uma lista de opções e espera a pessoa escolher. A gente tem estratégias, né? A gente pode colocar assim, opção 1, 2, 3, a pessoa digita um dígito e a gente verifica um dígito. A pessoa pode digitar uma letra, né? Então, assim, I de inventário, D de dados, E de estoque, T de total, a pessoa pode digitar uma letra. Existem interfaces em que a pessoa escreve a palavra. A pessoa escreve inventário, enter. Estoque, enter. Porque a gente tem que decidir como é que vai ser o diálogo. Claro que é mais rápido tecle 1, tecle 2, tecle 3. Né? Muitos de vocês nunca viram esses sistemas, mas acreditem, eles eram muito comuns. Né? A pessoa acabava decorando o número da aplicação, das opções, e lá no banco, na farmácia, na secretaria da universidade, a pessoa já sabia que era tecla 3, depois tecla 9, depois tecla 1, depois tecla 7. Ele já sabia a sequência já para fazer as operações, de tanto que ele usava o sistema. Hoje a gente usa o mouse, né, para clicar no menu, a gente não faz mais assim. Mas nessa época que a gente está simulando aqui, a coisa funcionava assim. O colega está dizendo que viu o sistema assim, ele é fácil de fazer, ele é rápido de alterar, ele roda sem muito, a gente consegue fazer esse programa que a gente fez, a gente consegue executar em um computador que é do tamanho de uma caixa de fósforos, né? Então, um Arduino vai rodar esse programa, porque não tem interface gráfica, não precisa de tela, não precisa de um monte de coisa. É um programa bastante eficiente, a gente pode rodar com facilidade.
Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, se você tem um menu, vale 2 pontos. E isso é uma coisa que é importante, assim, é tentar descobrir o que vale ponto na entrega, o que as pessoas valorizam na entrega. O cabeçalho eu entreguei de graça, eu fiz porque eu achei que ficava bonito. Mas vale 2 pontos ter um menu. Então, nessa hora, às vezes vale a pena para a gente ter, assim, uma estimativa do que vai acontecer. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Então, aqui, ó, a gente tem lá, olha, critérios para avaliação. Então, a gente tem assim, 2 pontos. 2 pontos é o tal do menu, tá? Que é o que apareceu ali. Aí a gente continua assim, apresentar dados no inventário. E agora, é essa ideia de abstração, né? Que pensar assim, olha, o inventário é um vetor de objetos. Eu já tenho esse vetor. Dado um vetor já preenchido, eu tenho que fazer um programa que vai valer 2 pontos. Então, apresentar dados do inventário, 2 pontos. Então, então, é isso que eu vou fazer com a entrega de vocês. Tem menu? Tá muito bom? 2 pontos. Não tá muito bom? 1 ponto. Tem dados do inventário? 2 pontos. Não tá muito bom? 1 ponto. Não tem nenhum ponto. Mas aqui, a ideia é a seguinte, ó, a gente tem um sistema um tanto extenso, a intenção era essa, só que assim, apresentar todos os dados de todos os produtos em formato de tabela. Teve gente que viu o formato de tabela e já pensou grande. Teve um grupo que fez uma interface gráfica, abriu uma janela com uma tabela. Boa ideia, mas é que aí acontece assim, é muito esforço num item que vale 2 pontos, né? Se eu conseguir ganhar 2 pontos em meia hora, ganhei. Agora, se eu passar 20 horas para ganhar 2 pontos, talvez fosse mais interessante eu ter feito os outros pontos, fechar 6 pontos e não fechar 2. Então, lembra que no início eu falei que era somente em texto. Não foi perdido, mas foi um esforço grande para ganhar 2 pontos. Então, a gente tem que imaginar assim, qual desses pontos está mais maduro para ser colhido. Eu prefiro fazer o total do estoque que eu faço em 15 minutos do que fazer uma tabela com interface gráfica que eu vou levar um tempão para fazer e vou ganhar os mesmos 2 pontos. Então tem que pensar nisso quando faz a entrega também. O que eu consigo coletar primeiro? Então esse formato de tabela foi alguma coisa que muita gente ficou preocupado, ficou bastante tempo, mas não era para gerar uma complexidade grande. É uma questão de, né, a redação que eu fiz e a interpretação que vocês fizeram, juntando isso, acabou gerando a expectativa. Mas a gente não fez nenhum programa que tivesse interface gráfica, então seria de se esperar que eu não pediria isso. Ou se eu pedisse, eu faria uma ênfase, olha, tem que ser assim. Então, o que é a tabela? A tabela, no fundo, é assim, é uma linha para cada produto. São 5 produtos, 5 linhas. Só que a gente quer fazer isso com um for sobre o vetor, de maneira que quantos produtos tiver no vetor é quantas linhas eu vou ter na apresentação. Claro que a gente quer alinhar, a gente quer tornar aquilo bonito, mas não é o ponto inicial, o ponto principal. E aqui tem um cálculo. Na hora de mostrar um produto, tem que fazer um cálculo, né? Então, vocês têm o que a gente está enxergando aqui é uma rotina auxiliar que recebe um vetor de produtos como parâmetro. Só. Não tem retorno, ela é void. Aí dentro dela tem um for. E dentro do for tem um print. E o print imprime um elemento desse vetor. Então, isso valia 2 pontos. O ideal é fazer isso como uma rotina estática, void, que recebe um vetor de produto separado das demais, porque esses 2 pontos não dependem muito do resto, depende só de ter um vetor preenchido passado como parâmetro. Então eu consigo isolar, eu consigo trabalhar nessa letra A sem atrapalhar e sem precisar todo o resto. Para poder fazer a letra A, o que eu preciso mesmo é algum lugar do programa, possivelmente uma rotina auxiliar, que coloque os 5 produtos no vetor para depois eu poder passar os 5 produtos de volta para essa rotina. Então a gente divide tudo em programas pequenos e independentes. Bom, então isso seria um for com um print dentro, sobre um vetor. Então a gente já fez isso, mas era só recuperar e tentar ver
se ia dar tudo certo. Bom, Professor, pois não. a estrutura que eu estava fazendo era três classes, no caso, que imitando aquele programa do banco que a gente fez. Eu estava tentando Aham. fazer Sim, inventário, produto e inventário sim, applications. E daí no sim, applications eu sim, ia botar todos os métodos, né? Só que quando eu certo. fui colocar os métodos no inventário application, deu um problema que a gente já tinha resolvido acho que uma vez, que era referência a um lugar não static ou alguma coisa assim. Sim, é porque o main E é daí eu estático. tive mas daí eu modifiquei para estático os do o application e do mesmo jeito não funcionou. Eu tive que botar tudo direto no inventário ao invés de ter Ah, inventário e não, inventário não conseguiu application. fazer a terceira classe. Naquele caso, tu tens que fazer um new inventário para poder usar o ponto para localizar a rotina dentro de um objeto inventário. Ou então botar tudo estático e fazer o nome da classe ponto método. Dá para Ah, fazer, dá para fazer. Mas a solução menor, a mais próxima, é só duas classes. Uma para o produto, porque o produto tem que ficar dentro do vetor, então o melhor jeito é uhum. colocar na classe. E eu quero separar as funções do sistema dos dados do produto. Então, duas classes. Mas daria para fazer com três. É que Sim, eu achei mais mas organizado. O que que tu acha que fica melhor? Tu acha que é o melhor se a gente fosse fazer mesmo para uma loja assim? O ideal é que se seria tu ter, tivesse um sistema de loja que tivesse inventário, folha de pagamento, recursos humanos, tivesse vários módulos, aí eu diria que cada módulo é uma classe. Então, se tu tens, eu pessoalmente, se tu tivesse dois módulos, eu faria uma classe para cada módulo. Como tem um módulo só, eu faria junto com o main, por enquanto. ok. Mas é viável, os dois são viáveis. Pena que não, tu dissesse que não deu certo. Daria para fazer. Mas se tu colocares no inventário métodos que não são estáticos, no programa principal tu vai ter que fazer um new inventário, igual a gente fez um new scanner. E aí usar essa Hum, variável do inventário para chamar os métodos. E se tu tá. fizesse estático no inventário, aí no programa principal, no lugar de chamar o método, tu ia botar o nome da classe inventário com I maiúsculo, ponto, o método. É igual a chamar o método que está aqui, só que ele vai estar na outra classe. O importante para Tipo isso funcionar. system.out.print. Exato, é. O importante para fazer isso é não confiar em atributos, é passar o vetor sempre por parâmetro em todos os métodos. Porque aí o método pode estar nessa classe ou na outra, ele vai funcionar, porque os dados que ele precisa são passados por parâmetro, Ok. tá? Obrigado, sir. Mas é uma possibilidade, fazer uma classe só para o assunto, né? E o main, ele vai gerenciar essas rotinas auxiliares numa classe separada. Daria para fazer. Bom, mas o que eu queria dizer era o seguinte, que valia dois pontos, um for com um print dentro. Se a estrutura do programa estiver bem organizada, é fácil acrescentar essa função. Alguns fizeram tudo dentro do main, e aí fica realmente difícil, porque vai ficar extenso. Então eu jogaria para cá. Essa outra opção aqui, que é apresentar valor do estoque, valor total do estoque, ela é uma opção que vai gerar uma dúvida, assim, porque em alguns momentos a gente quer que só tenha um scanner no programa principal, só que é muito mais fácil fazer essa rotina se você esperar, uh, apresentar dados do produto. O apresentar dados do produto, ela vai ter esse problema que eu preciso saber o código. Então eu posso lá no programa principal, aproveitando o scanner que tem lá, pedir, olha, digite o código. E aí, quando eu chamo a rotina, eu passo o vetor mais o código. Aí eu passo dois parâmetros, porque eu pedi a entrada de dados no programa principal. Mas o que eu posso fazer? Eu posso só chamar a rotina e pedir os dados dentro da rotina. Poderia ser feito, poderia. Tá? Então, esse daqui seria outra vez, né, a mesma coisa. É um for com um if dentro. E aí eu vou passar cada produto. Se esse produto tem o código, aí eu vou mostrar os dados só daquele produto. Eu vou dar um print nos dados daquele produto. Isso é outra vez, lê um valor, faz um for, coloca um if dentro, dentro do if tem um print. Não é muito complicado, é do tamanho dos programas que nós fizemos. Mas para isso ficar acessível, o programa
tem que ser organizado em funções auxiliares, né? O valor total do estoque, também vale 2 pontos, né? Tá. E aí o valor total do estoque valendo 2 pontos, ficou feio aqui, depois eu arrumo. O que a gente vai precisar? A gente vai usar outra vez uma rotina que vai receber um vetor de produtos, e aí essa rotina ela vai ter uma variável local, que vai calcular a soma, né? Começa com a soma em 0, pega os dados de cada produto e acumula na soma, e depois mostra o resultado, ou retorna o resultado. Nota que eu não disse retornar, eu disse apresentar, então pode ter um print lá dentro da rotina mesmo, não é muito complicado. Só que para ficar mais interessante, né, vocês vão mostrar quanto que deu o valor, só que se o valor for muito alto, vai aparecer um print a mais. É só para criar uma lógica em que tem um if fora do for, não dentro do for. Só para isso. Não era nada assim, meu Deus, o que ele quer com isso? É só para criar uma situação em que tem um condicional que não fica dentro do for, porque aqui em cima eu tenho um condicional dentro do for. Bom, depois eu tenho assim, o maior valor total em estoque. Maior valor total em estoque, a gente fez esse também, e o maior valor total em estoque vai ser aquele caso em que a gente assume que o primeiro produto é o maior, e agora faz um for para comparar com os demais. Então, a gente vai precisar de uma variável auxiliar, que vai ser apontar para o primeiro produto em estoque, vai fazer um for para passar pelos demais. Nota que eu estou dando ênfase de que tem que fazer um for, não dá para fazer um if, não dá para pegar 5 variáveis, não é essa a ideia. Tudo, a espinha dorsal da coisa é um vetor de objetos que cada método recebe. É isso que vai dar... Professor, Opa! eu usei um for each em Sim, é tudo um que você está for, falando, pode ser? Só não dá para fazer assim, se o código é 1, produto 1, se o código é 2, produto 2, porque aí eu não consigo fazer eu chegar em 10.000. A minha estrutura foi usar sempre for each, às vezes tinha um if para verificar o código dentro, Certo, certo. verificar algumas É, coisas, o for each é o mais indicado, porque e o... depois usei. Aqui foi, acho que uma das partes mais difíceis de lógica foi fazer o menu se repetir sem repetir tudo. Mas daí eu usei um while. Eu acho que isso aqui foi uma gambiarra. Fiz uma gambiarra. Porque eu podia ter feito de uma maneira um pouco melhor. E depois eu pensei numa solução, mas daí eu já tinha te enviado. Mas que eu fiz fiz ter um integer parseInt do teclado nestline, né, para ver as opções do menu, enquanto a ordem não for 0, né? É while ordem diferente de 0. Fiz um switch ordem, né? Daí fiz o Aham, case para cada um. sim, tem várias No case lógicas para 0, resolver. no case 0 eu fechei o teclado e sempre no final ele vai fazer ele vai fazer uma nova ordem e ele vai vai atualizar a ordem assim. Ele vai printar de novo o menu no final do while e Sim, ele vai perguntar de novo o que tu quer fazer. E se for 0, daí ele já não vai repetir o while. E daí foi assim que eu fiz. Mas daí eu usei o switch, mas foi como eu fiz, assim. Não sei se sim, foi o esse, melhor. esse é aquele item de 2 pontos. Esse é o menu que vale 2 pontos. Eu acho que a solução era essa. Tem outras soluções. Tem gente que gosta de fazer assim, faz um while true, que não para mais, e no meio coloca, se a opção é a opção que sai, faz um break, que aí ele sai fora do while. É um pouco feio, mas é Mas quase a mesma coisa que tu estava dizendo. Né? eu fiquei em dúvida numa coisa. Se eu fizesse aqui um while true, eu até cheguei a fazer o while true e eu fiz essa coisa do break, só que daí não deu certo, ele ficou printando o menu infinitamente. O break, se eu botar dentro do switch, ele só vai sair do switch, né? Ele não vai sair de Exatamente, tudo. exatamente, Aí Então, por isso que vai ter um if e um break, porque se tiver um switch, o break está dentro do switch, ele vai sair do switch, não do while. Exato. Aí tu faz um teste, logo depois que lê, tu pergunta se é final, break. Aí se não, tu deixa aí pro switch. É uma tá. forma de fazer. Tá? Só que Eu acho que a minha forma, mesmo sendo uma gambiarra, ficou um pouco mais bonita, mas eu fiquei preocupado porque eu tive que gastar espaço na memória, eu tive que fazer um int para fazer essa verificação, entende? acho que não é preocupação, acho que deu certo, deu certo.
Bom, deixa eu voltar para cá. O que a gente está tentando ver? Como é que eu vou avaliar o trabalho? Eu vou avaliar o trabalho, primeiro, se ele entrega as funções. E a gente tem um menu que fica dentro do main. A gente tem uma rotina para mostrar todos os produtos, que é um for com print dentro. A gente tem uma rotina que faz uma soma, que vai ser uma variável que é um acumulador com um for, com um print depois e um if depois. O produto maior em estoque, o maior é outra vez um for com uma variável que vai apontar para o produto com o menor valor. Então, essa estrutura de código que a gente está falando, eu vou mostrar daqui a pouco o exemplo que a gente tem no Moodle, que é a referência para fazer esse tipo de coisa. Então, o valor total em estoque, vocês têm que, de novo, passar por cada produto, só que cada produto tem a quantidade e tem o valor, que é a mesma coisa que vocês tiveram que fazer aqui, ó. O valor total também apareceu aqui. Só que aqui eu mostro cada valor, são 5 valores, e aqui eu vou ter que somar ou vou ter que encontrar o maior valor. A lógica é parecida. Então, o valor total do estoque vai fazer a soma e apresentar o maior valor total em estoque. Teve pelo menos um de vocês que resolveu fazer o seguinte, fez tudo isso numa única sequência. Então, quando o programa executa, ele vai lá, ele mostra o valor total, ele mostra os produtos, ele mostra o maior valor, fica tudo em uma única função. Resolve, né? Mas como estrutura não é tão interessante, porque se o programa tivesse mais 10 funções, eu não ia nem conseguir enxergar na tela. Então é natural que a pessoa faça uma pergunta específica e receba uma resposta específica. Por isso, se a pessoa fez uma função que coloca tudo junto, aí ele não vai ganhar a pontuação do menu, porque não vai ter menu, e ele não vai ganhar os 2 pontos, porque não houve uma estrutura que eu consiga fazer um programa maior. Né? Então aqui eu tenho poucas funções, poucos dados, mas a ideia é usar uma técnica para programas maiores, com mais funções e mais dados. Então, essa organização, mesmo que os dados do total estejam certos, aí eu vou mandar uma mensagem dizendo, olha, por favor, separa em rotinas para poder ganhar os 2 pontos de cada rotina. Então, funciona, mas a estrutura interna eu ainda vou fazer um pedido de modificação. Então, aguardem para receber esse feedback. Bom, esse é o apresentar valor do estoque, 2 pontos, né? Maior valor em estoque. Depois tem outra consulta, como a gente diz assim. Esse consulta, porque a gente vai lá, olha os dados, mas não mexe nos dados. Então, é uma operação de baixa complexidade. Bom, maior valor em estoque, o valor total do estoque, mas são coisas separadas, não calculem os dois juntos. Porque ou a pessoa quer ver um ou quer ver outro, ele não quer ver sempre os dois juntos. Agora, registrar a chegada. Registrar a chegada significa que eu vou mexer nos dados, mas eu não vou alterar numa linha dos produtos, eu vou mexer em um valor de produto. E a ideia é que chegou uma entrega de um fornecedor e a quantidade vai aumentar. Então, chegada de produto, chegada do fornecedor, significa eu vou ter que indicar qual é o produto que eu quero e dizer quantas unidades chegaram. As unidades que chegam, elas vão ser acrescentadas. Então, vai ser muito parecido com esse aqui, que é apresentar dados do produto, que obriga a localizar um produto. Só que quando eu localizo na letra B, eu faço um print. Quando eu localizo na letra E, o que eu vou fazer é fazer uma atribuição para alterar o campo quantidade de um dos produtos. Então a letra B ali e a letra E, eles têm quase o mesmo código, só que a letra E altera a tabela. Então registrar a chegada. Bom, aí eu tinha falado para vocês que vocês usassem, então, quem quisesse, né, concorrer a esse ponto, usasse a ideia de fazer uma consulta adicional. Vale um ponto, não, um ponto só. Então, consulta adicional. Dessa forma, o trabalho todo tem 11 pontos. Vocês podem tirar 11. Na verdade, não. Quando chegar a 10, para. Mas imagina que assim, eu não consegui fazer a chegada. Se não conseguiu fazer a chegada, você ainda consegue tirar 9, é uma excelente nota. Mas a ideia é ver como é que tudo vai funcionar. Então, aqui tem um limite de 10 pontos. Então, cada um pensou numa operação. Então, o que a gente tem? A gente tem um vetor e esse vetor ele é passado para cada rotina e cada rotina faz uma função. Aí eu tinha, quando eu falei individualmente, quando eu tive
quando deu tempo e tudo, eu falei com vocês que a gente tem alguns programinhas que são mais ou menos essa ideia, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. A primeira vez que a gente fez o Hangman, ele começou assim, ó, bastante simples. Tá? E aí, depois a gente fez o Hangman de novo e fez de novo. Aí a gente já começou a colocar os métodos auxiliares, que é a ideia que a gente está colocando agora. Ó. Então, esse header é o cabeçalho, a faixa que eu estava falando, para a gente ter essa, né, apresentação única assim, do programa. Apaga a tela, coloca a faixa. Isso não tem nada a ver com enunciados, mas ele vai marcar que o programa começou a executar. É uma característica do sistema que é essa qualidade de apresentação. E nota que no Hangman nós já fizemos rotinas auxiliares. Ó. Cada rotina tem a sua obrigação, ela tem uma única coisa que ela faz, depois tem uma repetição, ó, em que vai aparecendo o enforcado. Então, essa repetição é o menu principal que a gente está falando do nosso sistema. O que mais que a gente vai ter? Então, já apareceu a faixa, já apareceu os métodos auxiliares. Aí eu disse que lá no dia 20, a gente começou a fazer um exercício, né? Vocês receberam de exemplo esse programa. Então, é a mesma ideia do Hangman, separar em rotinas auxiliares, e aí vocês têm aqui o main, e o main ele vai chamar várias rotinas. E uma dessas rotinas é o preencher. Só que todas as rotinas recebem um vetor como parâmetro. Então, quando esse vetor chega aqui em mostrar, quando eu programo mostrar, eu programo com base nos dados do vetor. O resto do programa agora não me atrapalha, não me influencia. Então, eu posso trabalhar aqui para fazer o mostrar. Essa é a tabela que a gente estava falando. E na solução que tem no vídeo, quem acompanhou também tem o programa, é essa coisa que a gente quer fazer. Basicamente é um for sobre v. A gente fez com for com int i, e a gente fez um for com 2 pontos, fez com for each também. Dá para fazer com while, a gente fez com while também. Mas é passar por cada item do vetor e mostrar o conteúdo. Tá? Então, esse mostrar é aquela rotina que a gente estava fazendo há pouco, que é mostrar todo o inventário, valendo 2 pontos. É essa mesma ideia aqui, dá para olhar o vídeo e ver como é que a gente fez. Só que para as coisas ficarem organizadas assim, é importante que cada rotina comece recebendo o vetor. Porque aí dentro da rotina não vai ter toda a complexidade do resto do programa. Então, para isso funcionar, o programa principal vai ter um vetor, o vetor vai ser criado e ele vai ser preenchido em uma rotina. A rotina que não aparece no enunciado é a preencher, que é aquela que vai organizar o preenchimento dos dados. Ou seja, vai colocar pelo menos 5 produtos dentro do vetor. E agora, as demais vezes, quando eu processar, eu passo sempre o vetor e ele já está preenchido. Então, o preencher eu faço uma vez só e agora os dados circulam pelo programa através do vetor. Esse é um dos motivos principais para ter o vetor. Então, se vocês quiserem fazer a soma, o total do estoque, esse exemplo aqui era a referência. A soma, o maior valor em estoque, essa solução apareceu aqui. Então, a gente tem várias coisas que a gente fez em outros programas e a ideia é voltar, relembrar e aplicar isso. Nesse caso particular, quando eu fiz a soma, eu não fiz print. Olha, o soma ele retorna um valor. Naquele dia, ele retorna um valor. Vocês podem trocar para void e fazer o print aqui dentro, indiferente. Mas o importante é dividir a complexidade, é não ter um programa main muito longo. Então, todos os dados de produto eles vão existir apenas na rotina preencher. Então, tem gente assim, na hora de fazer a soma, tinha um vetor dos valores dos produtos. Na hora de fazer, mostrar o inventário, tinha os dados do produto na outra rotina. Não pode ser feito assim. Vocês não podem repetir os dados do produto por todo o programa. Vocês têm que ter os dados uma única vez, uma vez que eles são carregados no vetor, o vetor é que circula. Tá? Então, quem eu tive a oportunidade de conversar, eu dei essa solicitação, né, de não fazer dados repetidos, fazer um vetor, e aí quando o programa executa, todos os dados estão dentro do vetor. Esse é um dos principais motivos para a gente usar o vetor.
E aí, finalmente, no dia 6 também, deixa eu ver, no dia 5, a gente fez um programa que tem uma classe auxiliar junto com o vetor. Então, aqui está a classe auxiliar, que no programa de vocês tem 6 variáveis que são os dados do produto, e em algum lugar do programa vocês têm um vetor. Então, combinando essas 3 programas, vocês têm a estrutura toda do trabalho 3, só que aí vocês fizeram de ponta a ponta, né? Todo esse programa pode ser feito de diversas maneiras, mas na hora da correção eu vou pedir que vocês façam com uma certa estrutura. Então, a gente vai agora, alguns já fizeram, outros a gente vai conversando para ir alterando essa estrutura para parecer mais com os exemplos. Não é que o programa está errado, é que a expectativa que a gente tem é que as ferramentas que vocês usariam para fazer os programas são essas, desse ponto da disciplina. Então eu sei que é um pouco chato, mas eu fiz diferente porque eu não sabia. É que é uma chance de que vocês tentem fazer, encontrem o jeito de vocês e depois a gente vai construir sobre isso, né? Então, eu sei que é chato, já o programa está pronto, mas é que essa conversa que a gente está tendo agora, depois que vocês tentaram fazer o programa, eu acho que ela é muito mais fácil de entender do que se eu tivesse falado isso tudo antes de tentar fazer o programa. Agora vocês já viram aonde o programa foi parar, o que deu de consequência de cada escolha, e agora é mais fácil entender. Por que não fez um vetor de objetos? Realmente teria ajudado em várias situações. Então, daqui para frente, vocês já têm essas ferramentas também na caixa de vocês. Né? Alguns já fizeram, outros eu vou tentar dar o feedback, então, sobre as entregas. Eu tenho 13 entregas, eu devo conseguir dar um feedback ainda nessa semana, né? No máximo até sexta, todo mundo já vai ter um feedback. E aí vai haver uma nova entrega. Quem já fez tudo e quer fazer o cabeçalho para ficar mais bonito, pode fazer, não há problema nenhum. Então, pela frente, a gente tem vetor, eu quero falar de matrizes, a gente vai fazer uma tabela de linhas e colunas, esse vai ser o T4 também, eu vou começar o T4 com vocês e vocês vão continuar, e aí a gente encerra o semestre. Bom, existe o caso de que alguns tenham que fazer o exame G2. Vamos ver, tomara que não precise, né? Façam o T4, façam o T3, para não ficar nessa pendência de fazer o exame. O G2, então, ele vai ser também parecido com os nossos trabalhos, né? Então, se for o caso, né, vocês precisam fazer um exame. Tomara que todo mundo passe sem o exame, mas também o exame não é problema nenhum. A nossa média prevê, então, que quem tira uma média 7 ou superior fica liberado de fazer o exame. O exame não é uma punição. A pessoa ela ganha um prêmio se ela não precisa. A gente acha que não precisa fazer o exame. Então, o exame é o nosso trajeto normal. Quem tirar 7 ou mais está liberado do exame. Perguntas até aí, pessoal? Vocês estão ainda aí? Muito Estamos falatório, aqui né? sim, senhor. Eu te mandei um e-mail. Eu não sei se, acho que não deu tempo de tu ver no caso. Tá, se quiser falar agora. Não, é que o que aconteceu foi Individual. que individual assim, mas Tá, tá. aí tu lê Eu ali vou depois tentar tu me fazer diz. o acesso. Ok. Tá, se não for urgente. Se for muito urgente, clica no bate-papo, seleciona meu nome ali no enviar e aí me manda uma frase só para eu conseguir lembrar depois qual é o assunto. Bom, Que é sobre o trabalho no caso, certo, certo. de sobre a entrega. Tá, vou tentar localizar. A gente fez essa entrega, pessoal. Eu estou com as entregas de vocês. Eu vou tentar olhar, dar um feedback. Ah, eu falei em geral sobre o trabalho agora. Para quem fez a entrega, já pode ir pensando em fazer melhorias mesmo antes do meu feedback. Então, tentei passar de novo as recomendações que eu tinha passado ao longo da semana para quem agora que já fez a entrega, já tem um trabalho estável e está pensando o que eu poderia fazer, já pode continuar fazendo, não precisa me esperar e eu vou tentar passar o feedback também para vocês. Eu vou tentar mandar lá na sala de entrega, vai aparecer lá em comentários
o que que eu acho que falta para completar o trabalho. Certo, pessoal? Certo? Bom, então, só para relembrar, a gente tem esse período aqui, é o período que nos separa do final do semestre. A gente tem mais um trabalho para fazer, se tudo der certo, a gente começa ele fazer na sexta-feira. Tá, se a gente precisar de mais um tempinho, a gente começa na segunda. Alguns de vocês, nesse período, vão estar preocupados com o T4 e o T3, né? Mas eu preciso, né, a gente tem que fechar o semestre aqui, nessa data. Então, eu gostaria de contar com os trabalhos, né? Eu não posso passar dessa data. Ah, dá mais um tempo para fazer o T4. O semestre está acabando, eu preciso do trabalho o mais cedo possível, né? Também não quero receber dia 8, porque dia 8 eu tenho que entregar a nota, e aí o pessoal vai me deixar pendurado lá. Aqui a gente tem um atendimento que vocês podem, eu vou estar disponível na videoconferência, mas eu vou dar prioridade para quem ficou em exame, né? Se não tiver ninguém em exame, vocês quiserem aparecer para falar sobre programa ou para rever alguma coisa, fiquem à vontade. Mas se tiver alguém em exame, esses dias de atendimento, eu vou atender primeiro esse pessoal, sobrando tempo, aí eu converso com os demais. Bom, eu vou liberar vocês agora, a não ser que vocês tenham alguma pergunta.